Nos últimos 4 anos, nós já exibimos 208 programas, 472 entrevistas, dá um total de 188 horas de conteúdo. E olha, além de muitas histórias marcantes do programa, nós conseguimos adquirir muito conhecimento, né, com quem tem muito para ensinar. Foi assim na minha entrevista com o ex-ministro do Trabalho na década de 60, o Almino Afonso. Teve também o Murilo Gun, o Davi Braga, o jornalista Ernesto Lacombe e muitos outros. Por isso, eu gostaria de rever agora com você alguns desses entrevistados que dividiram com a gente um pouco de conhecimento e acabaram que nos ensinaram muito. Ô doutor, e a lei anticorrupção com relação aos partidos? Ela pode punir partidos? Bom, olha, essa pergunta, você é um jornalista muito bom, as perguntas tuas são formidáveis, mas essa é a melhor delas. Pelo seguinte, a lei anticorrupção realmente exige que os partidos políticos, como pessoas jurídicas de direito privado que elas são, sejam realmente processadas e se verificado, condenadas. Nem se cogita disso no Brasil. Agora, um outro ponto super importante da sua pesquisa, do seu método, é que você visitou os lugares importantes, os pontos principais onde toda essa história aconteceu. Por que isso? As pessoas não estão mais lá. O jornalista faz a história do dia a dia, a história presente, a história sangue quente. Uma vez eu li que o jornalista é o historiador do cotidiano. Isso. E você entrevista as pessoas. Ao fazer essa história, eu não consigo entrevistar ninguém, estão todos mortos, né? Mas é possível ainda dialogar com esses mortos pelos documentos, pelas memórias, as cartas, os diários. Mas um outro papel importante também no meu trabalho é a reportagem que é visitar os locais em que as coisas aconteceram. Que, curiosamente, apesar de estarem 200, 150 anos depois, tem muita informação lá ainda. Então, você ir a Petrópolis hoje e observar aquela pequena cidade imperial, que se julgava ser Viena ou Versalhes, com uma arquitetura sofisticada, frequentada por barões, pelo imperador, por viscondes, por viscondessas, e hoje ela está sitiada por um mar de favelas, de vendedores ambulantes, de uma cidade caótica, um comércio muito barato, é mostrar que na monarquia brasileira tinha uma miragem. O Brasil real era constituído de analfabetismo, de pobreza, de escravidão, e ali tinha uma corte que se julgava europeia. Então, você ia a Petrópolis, hoje você vê isso na paisagem. Vê aquela cidade que ficou ilhada no Brasil real. Pode ser que, talvez, quando esse programa estiver não só no Novo Tempo, mas no YouTube, alguém coloque um comentário lá, estou decepcionado. Eu esperava que o Rodrigo Silva gastasse mais tempo lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, e não vai lendo Nietzsche. Mas hoje não podemos nos furtar a isso, sabe? Os jovens estão sendo das igrejas, estão entrando nas universidades, estão colocados à disposição desses autores aí. E o que eu acho que o papel que os líderes religiosos têm que fazer não é isolar a igreja da crítica, mas imunizá-la em relação à crítica. Claro. Isolar e imunizar não são sinônimos perfeitos. Porque se o pai se furta de participar disso, o pai se furta de ser de verdade um pai pleno, um pai 100%. As pesquisas científicas, a partir dos anos 70, percebem que a participação de um homem, de um cuidador, de um pai na vida de um menino ou de uma menina tem um impacto profundo em termos referenciais, em termos de construção emocional e um impacto profundo na capacidade de sociabilização, de construir uma família, de entender o que é o normal numa relação familiar. Então, meninas sem pais se relacionam mais cedo e engravidam mais cedo. Meninos sem pais se envolvem mais com crime e se envolvem mais com drogas. A importância de um cuidador, de um pai ali por perto, é a importância de a gente criar uma nova geração, uma geração melhor do que a nossa, uma geração mais completa, uma geração mais honesta, educada, humana, gentil. E ninguém pode mudar mais o mundo do que um pai, alguém que está ali criando uma nova geração. Olha, eu tenho o privilégio de poder conversar aqui nesse programa com gente que realmente tem o que dizer, né? Aqui foram apenas alguns trechos de momentos especiais onde a gente aprendeu muito e as pessoas, quando se encontram comigo, sempre relatam isso, de como é bom esse tipo de entrevistado que a gente tem aqui no Identidade Geral, gente relevante que tem o que dizer. Mas outra coisa que as pessoas sempre comentam comigo é de que no Identidade Geral a gente também sempre dá muitas e boas risadas. Agora, a gente ficou sabendo que você, na verdade, queria muito era ser uma cantora de ópera.
Gente, como é que descobriram? É verdade, gente, que Como que vergonha. era isso? Tão pequenininha cantando ópera. Ai, eu amava, sabe? Nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Acreditando que vocês descobriram isso, que vergonha. Foi assim, na escola, no primário, eu era a louca, que no meio da aula começava a cantar E a pessoa, o que é isso, Ana? Eu, desculpa, professora. E o seu primeiro CD foi qual? Você tá fazendo... Essa pergunta é séria ou essa pergunta não é séria? É uma pergunta simples. É porque você cantou, qual é o seu primeiro CD? Se a pergunta é séria, a resposta é DVD Salmos. Vou parar por aí. Mas essa pergunta é capciosa. Existe uma coisa escrita na minha ficha aqui que é Monga Boys. O que seria Monga Boys? Que entre os sucessos tem Caminhos, Eu Vou Pra Zimbábue e Parição Árabe. Gente, essa produção tá demais. Então, eu estou levemente vermelho agora. Mas eu descobri, inclusive, que numa casa normal, assim, no meio da cidade, o senhor já teve um galinheiro. Eita. É verdade? Você revela tudo, isso aqui é um perigo. É um perigo aqui, é um perigo vir aqui, viu, pastor? Ainda mais quando a gente tem amigos assim, ó, que fazem pesquisa. Olha, uma vez eu resolvi criar umas galinhas, mas não deu certo. Não deu. Ah, não deu, muito complicado. Eu imagino que os vizinhos não devem ter gostado nada desse galinheiro no quintal. Acho que não. Tem aquela história que até hoje as pessoas pensam que você apresentava o telejornal de terno e gravata da cintura para cima e tênis e bermuda da cintura para baixo. Você falou, foi um dia que eu estava em Petrópolis e eu desci assim até com uma boa antecedência, né, para não chegar atrasado, mas caiu um temporal. Daí eu cheguei e eu acho que faltava um minuto, né? Vai que dá tempo. O Léo não sabia se continuava sentado, se levantava. E eu peguei e tal, e botei a gravata e paletó e deixei para dar o laço aqui no final. Eu sei dizer que o Léo levantou, eu sentei, acabei de fechar a noite e tava no ar. E da cintura para baixo. E às vezes eu sonho isso, hein? Melhor coisa é conversar com gente bem-humorada, né? Muito bom mesmo. Olha, eu falei algumas vezes isso aqui no programa, mas esporte não é uma coisa que eu seja muito bom, não é uma coisa que eu entenda muito. Sei muito pouco realmente sobre esporte, mas uma coisa que sempre me encanta é ver a determinação dos atletas, a mentalidade de quem quer algo e vai em busca para conseguir. Portanto, olha, não teria como a gente celebrar 4 anos de programa sem rever entrevistas com grandes esportistas, grandes atletas que passaram aqui pela Identidade Geral. Como é que é realmente ganhar uma medalha, ver que foi o primeiro a bater ali na piscina, subir no lugar mais alto do pódio? O que você sentiu naquele momento? É bom demais, meu. É muito bom. Eu vou falar para você que é inacreditável o êxtase que você tem naquela hora, né? E é engraçado também o êxtase que você tem e a vontade de dividir com os outros. Que assim, o que eu queria sair abraçando todo mundo. A hora que ele saiu do pódio, porque a galera até invadiu a piscina, né? Eu queria abraçar todo mundo. Eu tava numa que assim, vem cá, não te conheço, vem cá também. Então, assim, você é o atleta, né, em todos esses anos, é o jogador que foi mais simpático no atendimento à imprensa. Ah, olha aí, já é uma vantagem, se eu não ganhasse nada, pelo menos eu tinha que garantir alguma coisa, né? Se não fosse no torneio, já levava pela imprensa. É muito engraçado, porque essa tua forma espontânea e simpática, os jornalistas, né, te elegeram em todos esses anos, mas a internet de um modo geral, né, eu acho engraçadíssimo todos esses memes que já criaram. Eu ganhei agora faltou botar 2016, o troféu Labrador. Labrador humano. Até isso Labrador humano. Você é assim no dia a dia? No começo é assim, depois piora. O atleta tem um talento que é descoberto e aí ele vai ser aprimorado no treino? Ou tudo é por causa do treino? Qualquer esporte que eu fizesse, eu seria um dos melhores. Certeza, absoluta. É mesmo? Não tenha dúvida. Porque eu só faço coisa que eu acredito que vai dar certo. Não vou ficar remando no mesmo lugar e não consigo ser bom. Eu faço aquilo que eu sei que está dando certo. E vou melhorando a cada dia. Se eu fizesse cachorro-quente, tenho certeza que ia ser um dos melhores, não do Brasil, do mundo. E é isso que é o talento. Então não é
aquele momento em que você está em pé e vai fazer uma corrida de 200 metros. Não é só esse o gosto de receber a medalha. É pensar em todas essas barreiras vencidas que você teve que ultrapassar, né? Sim. É naquele momento ali, todo mundo... Eu estou representando meu país, mas por outro lado, eu estou representando a minha vida. Então, eu sei quanto que é importante você ganhar uma medalha dessa, que pode mudar a sua vida. E sabendo, o meu treinador mesmo falava para mim, o Jaime Neto, olha, uma medalha aqui vai mudar a vida de vocês. E realmente mudou. Então, naquele momento, a gente não entra ali só para correr. Aquela competição vale a nossa vida. Então, você se entrega. Às vezes as pessoas vão para, poxa, olha que bacana, né? O cara tem tudo isso, a gente pode dizer, né? E essa deficiência severa, né? Nossa, coitadinho, ó. E olha ali, ó. Tá nadando, tá conseguindo. Pô, para ele conseguir, ele treina muito. Para eu ter essas conquistas, eu tenho que me dedicar muito a isso aqui. Tenho que nadar muito, treinar muito. Tanto quanto um atleta que não tem uma deficiência exatamente. Física. E quando eu digo da minha esperança, estou esperançoso, é justamente isso. Das pessoas passarem a ver, poxa, é um esporte de alto rendimento. Ali existem grandes atletas que treinam muito para poder representar o país. Aprendi muito com esses atletas aqui no Identidade, viu? Bom, e assim como eles, que deixam tudo de lado pelo esporte, existem grandes pessoas que passaram pelo Identidade e que deixaram uma carreira profissional para seguirem o sonho de levar Jesus para outras pessoas. Eu quero acompanhar com você agora entrevistas de quem transformou uma vida em ministério. Vi você dizendo em algum lugar aí, dizendo que cantar não é tudo. Você precisa também ajudar as pessoas, você precisa atender a necessidade das pessoas. E você sempre fez muito isso. Não é natural da gente isso, mas uma vez que você começa a entender a missão que Cristo colocou na sua vida, e quando você se entrega para Deus, você quer ser útil para as pessoas. Então, o meu ministério, eu sinto que Deus não me chamou só para cantar, para ser um artista. Deus me chamou para fazer uma missão. Aí eu comecei a cantar e não conseguia cantar. Aí a igreja inteira cantou a música Volta. Você estava muito emocionado. Porque assim, para mim aquilo era uma despedida, né? E ao mesmo tempo, era tudo muito misturado, um certo fracasso também, porque não tinha dado certo e tal. E aí, enquanto o público estava cantando para mim a música Volta, porque foi assim que eu senti no momento, eu senti Deus falando para mim, falei, cara, eu sei que você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, né? Sermão do Monte, Mateus 5. Mas não se preocupe com isso. Eu tô te dizendo, eu senti isso, né, mesmo Deus falando comigo na minha mente, né? Não que eu ouvi uma voz, não que os céus se abriram, mas assim, eu tive uma certeza que era para eu continuar fazendo isso em caráter de exclusividade. Música era algo que a gente fazia dentro do contexto de igreja, né, litúrgico, e se não tivesse lugar para tocar na igreja, então não tinha muita função. Então, logo cedo a gente desenvolveu esse senso de que, no fim das contas, a música tem o seu lugar na liturgia, a música cristã. Só que no final do dia, o mais importante é a música chegar no coração das pessoas e ajudar elas a enxergarem Deus e a si mesmas de uma forma diferente. Então, esse período de estágios no passado, de hospitais e visitas pastorais, eram momentos especiais porque a gente via que as músicas de fato chegavam no coração das pessoas e ajudavam de alguma maneira, na simplicidade, na nossa limitação. Mas foi um bom estágio, porque hoje, quando a gente volta a fazer isso de vez em quando eu levo meu filho para fazer algo semelhante, eu lembro daqueles tempos e não tem público melhor do que aqueles que de fato precisam ouvir. E ao longo da minha vida, Deus tem realizado meus sonhos. Quando nunca a igreja tinha se atrevido a fazer uma campanha evangelística num estádio, eu tive um sonho. Deus colocou esse sonho no meu coração. Por que não sair de uma tenda de 500 para um estádio de 40.000? E Deus realizou o sonho. Então, eu olho para o passado, tudo que vivi é lindo, maravilhoso, mas eu vivo sonhando coisas que ainda não aconteceram e que eu espero que Deus ajude a acontecer. Quanta gente especial, né? Agora eu tenho que admitir que entrevistar o pastor Bulhon realmente é uma emoção de quem o acompanhava desde criança, né? Foi muito especial mesmo. Agora, olha, muitos outros que também dedicaram a sua vida ao Evangelho passaram aqui pelo Identidade Geral, né? Vou citar alguns. Cantora Laura Morena, o Pedro Valença, o Tito e o Leandro Quadros, muitos outros que já vieram, se sentaram aqui no sofá do Identidade Geral. Geralmente são músicos e pastores, né, que deixam tudo para seguir esse ministério
tão evangelístico. Olha, tem o pastor Luiz Gonçalves, que passou aqui pelo Identidade Geral, Fernando Iglesias, o pastor e músico Jader Santos, tem também o pastor Nemuel Estina. Todos esses últimos que eu citei, eles participaram do que ficou conhecido como nosso especial de Natal. Sempre é 1 hora de programa, né, que a gente faz, 1 hora de entrevista com uma única pessoa. Eu confesso que foi difícil, foi sofrido, porque são entrevistas incríveis, mas a gente separou um trechinho de cada uma dessas entrevistas de Natal, que eu tenho certeza marcaram a sua vida, assim como marcaram a minha. E aí, assim, olha, o que eu fiquei sabendo é que o senhor fez 5 estudos bíblicos. Exatamente. Eles foram à minha casa 5 vezes. Essa foi a primeira, depois mais 4 sábados. E tinha um detalhe, ele dava a Bíblia dele para eu ler. Ele dizia assim, segura a minha Bíblia e leia. Aí, porque eu estava com uma grandona na mão. Ele falou, essa é muito pesada, guarda essa. E deu a dele para mim. E eu, então, lia na Bíblia dele. Ele citava os textos de memória, Wagner. Ele falava assim, abra a Bíblia em Mateus 24, 30 e 31. Aí eu abria, ele falava, leia. Eu lia, ele explicava. Agora abra em Apocalipse 1, verso 7. Eu abria, ele leia, eu lia, ele explicava. Era uma máquina. Era parente do Leandro Quadros. Devia ser. Era uma máquina, um verso atrás do outro. E eu fiquei olhando para a cara dele e pensei assim, esse camarada deve ser, esse pessoal deve ser o chefe da igreja. Eles devem ser os comandantes da igreja, sabem tudo. Mas, na verdade, Wagner, o problema era outro. Você quer saber quem era esse camarada? Quero. Quer saber? Tô querendo. Então, no próximo Identidade eu falo. O pessoal vai desligar a televisão, por favor, pastor. Você quer saber agora? Agora. Ele era analfabeto. Me conta essa história de que uma vez uma outra emissora foi te chamar pra trabalhar lá. Que história que foi essa? Essa é uma história que eu contei poucas vezes e para poucas pessoas, né? E eu não aceitei, evidentemente, e eles acharam que era por causa da proposta financeira, voltaram com uma proposta... ainda maior. Muito maior. Mas eu tenho um compromisso, não é com o dinheiro, não é com o pé de meia, eu tenho um compromisso com Deus. E a última palavra que eles me falaram foi muito engraçada, viu? E aí a frase foi a seguinte, vocês adventistas são uns idiotas mesmo, vocês não sabem ganhar dinheiro. E eu louvo a Deus porque eu não sei ganhar dinheiro. Amém. Porque eu sou um pescador de almas, pescador de homens e mulheres para o reino de Deus. Na minha volta em 96, uma das coisas que contribuíram é que foi bastante autoral aquele momento. Tem muita música minha lá, daquela época de 96 para frente, né? E já com uma outra visão também de estilo, né? E de rumo na direção do quarteto. Então, porque eu também comecei a me apaixonar por essa coisa de escrever música, né? E isso é uma coisa muito de dar e receber, né? Porque quando você faz, por exemplo, uma poesia, um texto, uma música, e você mostra para alguém e não acontece nada, você começa a perceber que aquele texto ou é fraco ou não tem valor, alguma coisa assim, né? Então eu comecei a perceber que as músicas que eu fazia encontravam eco nas pessoas, né? A gente cantava nos apelos, as pessoas vinham, né? A gente começou a gravar essas coisas, as pessoas começavam a cantar. Hoje a gente vive emoções assim, de pessoas que chegam e contam, olha, aquela música sua e tal. E é muito emocionante você ver onde as pessoas foram encontradas por Jesus através de uma música ou de um sermão, lugares que você nem imaginou. Contudo, no céu vai ser uma coisa assim incomparável, não dá para comparar com esse prazer. Agora, você pensar que essas pessoas, elas não somente um dia entregaram o coração aqui a Jesus da terra, mas elas foram fiéis e leais até o fim, e elas chegaram lá, elas estão na vida eterna, né? Porque de alguma maneira Deus as alcançou e você foi um veículo através do qual Deus chegou a essas pessoas. Vai ser alguma coisa que a gente não pode imaginar. Então o valor disso, e principalmente se for igual à música mesmo, que de repente virá um tanto de gente e você puder mensurar todas elas assim, dizer assim, olha, teve uma raspinha aqui, teve um cantinho ali que você influenciou, né? Então, puxa, acho que, como diz a música, embora lá a gente não vai ter lágrima, mas acho que não vai ter jeito. Acho que lágrima de alegria vai ter, né? Só não vai ter de tristeza. Que privilégio, né? Poder ter essas conversas com pessoas tão abençoadas por Deus e que nos receberam tão bem para conversar sobre esses assuntos. São 4 anos de Identidade Geral, 4 programas especiais de Natal inesquecíveis. Privilégio também é poder conhecer histórias, até então desconhecidas do público,
de pessoas que não têm uma grande projeção na mídia, não têm fotos estampadas em grandes sites ou jornais, mas que, por onde passam, nos fazem olhar a vida de uma forma diferente. Se uma coisa eu aprendi nesses 4 anos de Identidade Geral, é que do mais simples ao mais acadêmico, do mais conhecido ao mais desconhecido, todos eles têm algo novo para nos apresentar com a história de vida deles. Por isso a gente vai rever agora algumas dessas histórias emocionantes. Vamos lá. E sobre essa história de cuidar da família, você tem um respeito, admiração tremenda pela sua mãe. Ela lutou por um tempo contra um câncer, hoje ela é falecida. E você fez uma promessa para sua mãe, ela tinha o sonho de que você continuasse cuidando dos seus irmãos. Perfeito. Você conseguiu manter essa promessa? Olha, você mexeu na parte mais forte agora. A minha mãe, tudo que eu fui na vida, eu fui em função de dar o melhor para minha mãe. E pelo fato de eu dar o melhor para minha mãe, como ela tinha ali alguns sobreviventes por perto dela, que eram meus irmãos, e com certeza como o coração de mãe é grande, maior do que o coração de mãe, só o amor de Deus. Mas são 2 amores verdadeiros, o amor de Deus e o amor de mãe, não tem outro. E o mais interessante é que você voltou para o colégio como professor agora, aquele mesmo colégio em que você roubou a cantina. Um dia eu fui para a universidade, fui estudar letras, porque eu tinha um sonho de escrever um livro. E acabou dando certo, me formei em letras. E aí, como eu morava lá no Parque Santo Antônio, e essa escola fica no Parque Santo Antônio, eu bolei um plano de aula na universidade, e aí implantei a erradicação do tráfico de drogas dentro desse projeto. E quando eu fui lá na escola onde eu fui expulso e bati lá na janela, me receberam e falaram: Marcos, o que você quer e tal? Não tem vaga para você aqui. E aí eu apresentei o projeto e falei: mas não vim ser aluno, eu vim ser professor. Você, quando recebeu esse prolongamento da vida, você falou: não, agora eu vou aproveitar cada minuto. Você muda completamente. Todo mundo me pergunta: o que mudou? Sabe, todo mundo fala assim: não, e se eu tivesse a chance de voltar para trás? Eu tive. Eu tive a chance de refazer toda a minha vida. Tudo que era importante para mim hoje não é mais. E tudo que eu não dava importância, hoje eu dou. Eu acordo de manhã, eu escuto passarinho. E não é modo de falar, não. Eu moro no Alto da Lapa, em São Paulo, eu escuto passarinho cantando, eu presto atenção nos ônibus de quem está indo trabalhar. Você muda a sua maneira de ver a vida. É impossível não mudar. Tua visão da vida, a tua visão de propósito, a tua visão, inclusive, de Deus, mudou muito depois do acidente? Ah, não, assim, diferente, assim... Eu não mudei muita coisa, não. É claro que hoje eu valorizo muito mais os momentos com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais do que antes, né? Porque eu sei que esses momentos podem ser os últimos, né? De uma hora para outra pode acabar. De uma hora para outra pode acabar. Então eu tento valorizar ao máximo estar com quem a gente ama, né? A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro, né? A Bíblia diz também que a nossa vida é como uma neblina que logo dissipa. Então, assim, ficou mais claro para mim tudo isso, né? Você viveu o limiar disso, né? Teve muito próximo do fim dela. Realmente é um sopro e aqueles que creem em Jesus Cristo vão ter a vida eterna. Olha, o que a gente viu aqui foi muito pouco, né? Das muitas histórias que a gente já viu no Identidade. Muito pouco de todo mundo que já passou por aqui. Eu lembro de algumas outras que acabaram não entrando aqui nos trechos. O Marcelo Bratti, que tem uma história de superação fantástica, um talento único que a gente tem no Brasil. Famílias que viveram o drama da tragédia de Realengo, uma reportagem que foi produzida logo no início da Identidade e foi muito forte realmente. O Júlio Gartner, que faleceu recentemente, mas que acabou ficando marcado como um forte relato do drama vivido durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Pessoas que, como eu e você, têm algo sempre para ensinar ao próximo. São quase 200 horas de conteúdo nesses últimos 4 anos, mas você pode entrar no nosso site e assistir todas elas. novotempo.com/Identidade Geral. Veja e reveja todas as nossas entrevistas.